O sol da manhã filtrava através das folhas do jardim We do were Éden, given everything. criando um mosaico dourado sobre o rosto de Eva, The enquanto spirits ela of the caminhava forest entre speak as through the flores que rushing nunca water, murchavam. a Era o promise dia of que life. mudaria não apenas sua vida, mas o destino de toda a humanidade. Porém, nesta história alternativa, Eva tomaria uma decisão que inverteria completamente a narrativa que conhecemos. Eva estava colhendo frutos doces para o café da manhã, quando ouviu uma voz que nunca havia escutado antes no jardim. Era sibilante, sedutora, diferente da voz calorosa e paterna de Deus que ela conhecia tão bem. É verdade que Deus disse: "Não comereis de toda a árvore do jardim?" Lhe perguntou a serpente, enrolada elegantemente no galho da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva parou e observou a criatura com curiosidade. Havia algo na voz dela que despertou um instinto que ela nem sabia que possuía. Era como se uma voz interior sussurrasse: "Cuidado, podemos comer do fruto de todas as árvores do jardim." Respondeu Eva cautelosamente. "Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais." A serpente riu de forma melíflua. "Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal." Neste momento crucial, algo extraordinário aconteceu nesta versão alternativa da história. Em vez de ser seduzida pela promessa da serpente, Eva sentiu uma clareza mental que a surpreendeu. Era como se uma sabedoria profunda, plantada pelo próprio Criador, florescesse em seu coração. "Espere", disse Eva, sua voz ganhando uma firmeza que ela não sabia possuir. "Se Deus nos criou à sua imagem e semelhança, então já somos como Ele de alguma forma. Por que precisaríamos comer algo proibido para nos tornarmos o que já somos?" A serpente pareceu momentaneamente desconcertada com a lógica de Eva. Ela não esperava que a primeira mulher questionasse a premissa da tentação. "Além disso", continuou Eva, seu intelecto funcionando com uma clareza cristalina, "você está sugerindo que Deus nos mentiu, mas ele tem sido apenas bondoso conosco. Criou este jardim perfeito, nos deu domínio sobre toda a criação, caminha conosco na viração do dia. Por que ele mentiria sobre uma única árvore?" A serpente tentou novamente, mas vejam como o fruto é bom para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. "Alto lá", interrompeu Eva com autoridade crescente. "Você está apelando para meus desejos físicos e meu orgulho, mas eu tenho algo mais precioso que isso: confiança no meu Criador. Ele disse que morreríamos se comêssemos, e eu creio nele." Neste momento alternativo da história, Eva fez algo revolucionário. Em vez de ser enganada, ela se tornou a primeira apologista da humanidade, defendendo a verdade contra a mentira. "Sabe de uma coisa, serpente?", disse Eva cruzando os braços. "Acho que você é quem está mentindo. Deus nos deu inteligência suficiente para perceber quando algo não faz sentido. Se ele quisesse nos prejudicar, por que criaria este paraíso para nós?" A serpente, vendo que sua primeira abordagem havia fracassado, tentou uma estratégia diferente. "Mas imaginem o conhecimento que vocês poderiam ter. Não querem ser mais do que são?" Eva riu, um som puro como cristal. "Mais do que somos, somos a coroa da criação de Deus, feitos à sua imagem, com poder sobre todos os animais, plantas e elementos. Vivemos em perfeita harmonia com o Criador do universo. Que mais poderíamos querer?" Foi neste momento que Adão se aproximou, tendo ouvido parte da conversa. Ao contrário da versão tradicional da história, nesta alternativa, foi Adão quem demonstrou curiosidade pela tentação. "Eva, minha amada", disse Adão, olhando para o fruto com interesse crescente, "talvez devêssemos pelo menos considerar o que essa criatura está dizendo. Ela tem um ponto válido sobre expandir nosso conhecimento." Eva sentiu um choque percorrer seu corpo.
Seu companheiro, sua outra metade, estava sendo seduzido pela mesma mentira que ela havia rejeitado. Adão, meu amor, disse Eva com urgência, colocando-se entre seu marido e a árvore. Não vês que esta criatura está tentando nos enganar? Ela quer que duvidemos da bondade de Deus. Adão franziu a testa. Mas Eva, pense nas possibilidades. Podemos ser como Deus, conhecer coisas que nunca conhecemos antes. Não é isso empolgante? Adão, replicou Eva, com uma sabedoria que surpreendia até a ela mesma. Nós já somos como Deus na medida que Ele quis que fôssemos. Ele nos fez perfeitos para o propósito que temos. Por que deveríamos questionar sua sabedoria? Mas Adão, nesta versão alternativa, foi quem demonstrou mais vulnerabilidade à tentação. Talvez porque Eva, como a mais recente criação de Deus, ainda mantinha mais fresca a lembrança da intimidade com o Criador. Eva, você está sendo muito cautelosa, disse Adão, estendendo a mão em direção ao fruto. Deus não ficaria realmente bravo se apenas provássemos uma pequena porção. Somos seus filhos amados. Foi neste momento que Eva tomou a decisão mais heróica da história humana. Vendo que seu amado esposo estava prestes a cometer o erro que condenaria toda a humanidade, ela agiu com coragem e determinação. Adão, não! E gritou Eva, segurando firmemente o braço do marido. Eu não vou permitir que você destrua nossa relação com Deus por causa de uma mentira. A força física de Eva surpreendeu Adão. Ela o puxou para longe da árvore com uma determinação férrea. Eva, o que está acontecendo com você? E perguntou Adão, confuso pela resistência inesperada de sua esposa. O que está acontecendo comigo? Respondeu Eva com lágrimas nos olhos. É que eu amo você demais para deixar você ser enganado. E amo a Deus demais para duvidar de sua palavra. Neste momento crucial da história alternativa, Eva se dirigiu diretamente à serpente. Você, criatura mentirosa, saia da nossa presença. Não temos interesse em suas falsas promessas. Nosso Criador nos deu tudo o que precisamos e confiamos nele completamente. A serpente, vendo que havia perdido completamente a batalha, sibilou com raiva. Vocês não sabem o que estão perdendo. Poderiam ser deuses. Já somos filhos do único Deus verdadeiro, replicou Eva com majestade. Isso é mais do que suficiente. A serpente desapareceu entre as folhas, derrotada pela primeira vez na história. Adão olhou para Eva com uma mistura de admiração e ressentimento. Eva, você pode ter acabado com nossa chance de evoluir, de crescer além do que somos. Eva tomou o rosto de Adão entre as mãos. Meu amado, nós já somos perfeitos aos olhos de Deus. Por que trocaríamos a perfeição pela incerteza? Por que trocaríamos a confiança pela dúvida? Neste momento transformador da narrativa alternativa, Eva não apenas resistiu à tentação, mas se tornou a primeira teóloga da humanidade, articulando verdades profundas sobre a natureza de Deus e o propósito humano. Adão, continuou Eva, pense no que realmente temos. Caminhamos com Deus na viração do dia. Ele conversa conosco como amigos. Temos domínio sobre toda a criação. Vivemos em perfeita harmonia um com o outro. Por que deveríamos arriscar perder tudo isso por uma promessa vaga de ser como Deus? Gradualmente, a sabedoria de Eva começou a penetrar no coração de Adão. Ele percebeu que havia sido momentaneamente cegado pela curiosidade e orgulho. Eva, disse ele lentamente, você está certa. Quase cometi um erro terrível. Como você foi tão sábia para resistir quando eu fui tão fraco? Talvez, respondeu Eva pensativamente, porque Deus me criou por último. Ele colocou em mim uma percepção especial sobre o valor do que já temos. Você foi criado quando o jardim estava sendo formado. Eu fui criada quando tudo já estava perfeito. Talvez isso me faça valorizar mais a perfeição. Esta inversão na narrativa tradicional coloca Eva não como a tentadora, mas como a salvadora da humanidade. Sua sabedoria e discernimento impediram a queda, mantendo a humanidade em seu estado original de inocência e comunhão perfeita com Deus. Nesta versão alternativa,
Quando Deus veio caminhar com eles na viração do dia, encontrou Adão e Eva esperando por ele com sorrisos radiantes, não se escondendo com vergonha. Meus filhos, disse Deus, sua voz carregada de alegria, percebo que foram testados hoje. Sim, pai, respondeu Eva com confiança. Uma criatura estranha tentou nos convencer de que tu nos mentiste sobre a árvore proibida. Mas confiamos em ti completamente. Deus olhou para Eva com um orgulho paternal que iluminava todo o jardim. Minha filha, sua sabedoria e fidelidade salvaram não apenas vocês, mas toda a humanidade que nasceria de vocês. Pai, perguntou Eva, curiosa, o que teria acontecido se tivéssemos comido do fruto? Deus suspirou profundamente. Vocês teriam perdido sua inocência, sua comunhão perfeita comigo e introduzido morte e sofrimento no mundo. Mas vocês escolheram confiar em vez de duvidar, obedecer em vez de rebelar-se. Nesta história alternativa, a decisão de Eva de proteger Adão da tentação estabeleceu um precedente completamente diferente para a humanidade. As mulheres não seriam vistas como fonte de tentação, mas como guardiãs da sabedoria espiritual. Adão, humilhado por sua própria fraqueza momentânea, desenvolveu um respeito ainda maior por Eva. Minha amada, você me salvou de mim mesmo. Como posso te agradecer? Você pode me ajudar a manter nossa família sempre fiel a Deus, respondeu Eva. Juntos, seremos guardiões da verdade para nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. E assim, nesta versão alternativa da história, Eva estabeleceu o padrão para todas as gerações futuras. As mulheres como discernidoras espirituais, protetoras da família contra enganos e parcerias igualitárias no casamento, onde ambos os cônjuges protegem um ao outro das tentações. Os filhos de Adão e Eva cresceram em um mundo sem pecado, onde a morte não existia, onde os animais não se atacavam e onde a humanidade mantinha comunhão perfeita com Deus. Caim não matou Abel, porque não havia inveja ou raiva em seus corações. A população humana cresceu rapidamente, mas sem os problemas que conhecemos. Não havia guerras, porque não havia ganância ou orgulho. Não havia doenças, porque não havia corrupção no corpo humano. Não havia mentira, porque todos mantinham a natureza pura original. Eva se tornou a matriarca, não apenas física, mas espiritual da humanidade. Suas filhas aprenderam dela o discernimento para reconhecer verdade de mentira, sabedoria de esperteza, amor de manipulação. Adão, por sua vez, aprendeu a valorizar ainda mais o conselho de sua esposa. Ele estabeleceu o precedente para todos os homens futuros, ouvir a sabedoria de suas esposas, especialmente em questões espirituais. Eva sempre vê o que eu perco de vista, Adão dizia aos seus filhos. Deus a abençoou com um discernimento especial. Quando sua mãe fala sobre questões espirituais, ouçam atentamente. Este modelo de casamento, onde ambos os cônjuges se protegem mutuamente das tentações e valorizam igualmente a sabedoria um do outro, se tornou o padrão para toda a humanidade. Gerações passaram e a história de como Eva salvou a humanidade da queda se tornou a narrativa fundadora da civilização. Templos foram construídos não apenas para adorar a Deus, mas para celebrar a sabedoria de Eva como a primeira defensora da verdade divina. As mulheres nesta sociedade alternativa não eram vistas como cidadãs de segunda classe, mas como parceiras espirituais essenciais. Muitas se tornaram profetisas, juízas e líderes espirituais, seguindo o exemplo de Eva como discernidora da vontade divina. Os homens aprenderam que força física não era superior à sabedoria espiritual. O exemplo de Adão, quase caindo em tentação, ensinou a todos que qualquer pessoa pode ser vulnerável ao engano, independentemente de gênero. Séculos depois, quando Deus decidiu se revelar mais plenamente à humanidade, ele escolheu fazê-lo através de uma linhagem que valorizava igualmente homens e mulheres como portadores de sua imagem. Jesus Cristo.
Nesta história spirits of the alternativa, forest speak nasceu em through uma the rushing sociedade water, onde as mulheres já a eram promise of respeitadas life. como iguais espirituais. Sua mensagem não precisou revolucionar o papel feminino, porque Eva já havia estabelecido esse precedente no início. Desde o princípio, Jesus ensinou, Deus fez homem e mulher como parceiros iguais. Eva provou que a sabedoria espiritual não conhece gênero. Sigamos seu exemplo de discernimento e proteção mútua. O cristianismo que emergiu desta sociedade alternativa foi fundamentalmente igualitário desde o início. Não houve períodos de opressão feminina, porque a própria origem da fé estava enraizada no reconhecimento da sabedoria espiritual feminina. As epístolas de Paulo, neste contexto, enfatizavam a submissão mútua no casamento, seguindo o exemplo de Adão e Eva. Maridos, submetam-se às suas esposas em sabedoria espiritual, assim como Eva guiou Adão na verdade. Esposas, submetam-se aos seus maridos em liderança prática, assim como Adão aprendeu a valorizar o conselho de Eva. A igreja primitiva ordenava mulheres como pastoras, bispos e apóstolos sem controvérsia, porque a própria Eva havia sido a primeira apóstola da verdade divina. Séculos mais tarde, quando teólogos refletiam sobre a narrativa original, eles marvelhavam-se com a sabedoria de Deus em permitir que Eva fosse testada primeiro e provasse sua fidelidade. Deus sabia, escreveu um teólogo, que Eva, sendo a mais recente de suas criações, mantinha mais fresca a memória de sua bondade. Por isso ela pôde resistir à tentação e proteger Adão. Foi um design divino perfeito. Outros argumentavam. Eva foi criada para ser ajudadora de Adão. No momento crucial, ela cumpriu perfeitamente esse papel, não ajudando-o a pecar, mas ajudando-o a permanecer fiel. A teologia que se desenvolveu em torno desta narrativa alternativa enfatizava que tanto homens quanto mulheres eram igualmente capazes de sabedoria e igualmente vulneráveis à tentação. A proteção mútua no casamento se tornou um dos pilares da fé cristã. Famílias cristãs ensinavam aos seus filhos: em nossa família, papai e mamãe se protegem mutuamente das tentações. Quando um está fraco, o outro deve ser forte. Quando um está confuso, o outro deve discernir a verdade. Este modelo familiar produziu gerações de cristãos emocionalmente saudáveis, espiritualmente maduros e relacionalmente equilibrados. O machismo e a misoginia eram conceitos estranhos nesta sociedade. Voltando aos primeiros dias no Éden, Eva continuou desenvolvendo sua sabedoria espiritual. Ela passou horas em contemplação, buscando entender mais profundamente a natureza de Deus e seu propósito para a humanidade. Adão, disse ela um dia, creio que Deus nos testou não para nos prejudicar, mas para nos fortalecer. Agora que resistimos à tentação, nossa fé é mais sólida. Como assim, minha sábia esposa? Perguntou Adão. Antes do teste, obedecíamos a Deus por inocência, explicou Eva. Agora obedecemos por escolha consciente. Conhecemos tanto a tentação quanto a fidelidade, e escolhemos a fidelidade. Isso nos torna parceiros mais maduros de Deus. Esta percepção de Eva sobre o propósito do teste divino se tornou uma das doutrinas fundamentais da teologia humana. Deus permite tentações não para nos derrubar, mas para nos fortalecer através da escolha consciente da fidelidade. A serpente, derrotada no Éden, nunca mais teve o mesmo poder sobre a humanidade. Sua mentira fundamental, que Deus não era confiável, havia sido completamente desmascarada por Eva. As gerações futuras aprenderam a reconhecer, imediatamente quando alguém tentava plantar dúvidas sobre o caráter de Deus. Lembrem-se de Eva, os pais diziam aos filhos. Quando alguém sugerir que Deus está escondendo algo bom de vocês, ou que ele não tem seus melhores interesses em mente, vocês estão ouvindo o eco da mentira da serpente.
A educação nesta sociedade alternativa enfatizava o desenvolvimento do discernimento espiritual em igualdade com o conhecimento intelectual. As crianças aprendiam não apenas fatos, mas também como distinguir verdade de engano, sabedoria de esperteza. Eva estabeleceu as primeiras escolas de discernimento espiritual, onde tanto meninos quanto meninas aprendiam a reconhecer a voz de Deus versus as vozes enganosas que tentariam desviá-los. A primeira pergunta que devem fazer, Eva ensinava, quando alguém lhes oferece algo melhor que o que Deus já lhes deu, isso está de acordo com o caráter amoroso de Deus que eu conheço? Anos passaram, e Eva nunca se arrependeu de sua decisão no jardim. Vendo seus filhos e netos crescerem em perfeita comunhão com Deus, sem conhecer dor, morte ou separação divina, ela sabia que havia feito a escolha certa. Adão, disse ela em sua velhice, que neste mundo significava apenas maior sabedoria, não decadência física. Você já imaginou como seria nossa vida se eu tivesse cedido àquela tentação? Adão estremeceu. Prefiro não imaginar, meu amor. Sua sabedoria salvou não apenas nós, mas toda a criação. E assim, nesta versão alternativa da história humana, Eva não entrou para a história como a primeira pecadora, mas como a primeira heroína da fé. Sua estátua seria erguida em praças públicas, não como lembrança da queda, mas como celebração da sabedoria que a preveniu. Mulheres de todas as gerações olhariam para Eva como exemplo de que a feminilidade, longe de ser fraqueza ou fonte de tentação, poderia ser a maior força protetora da verdade e da fidelidade. Homens aprenderiam com Adão que reconhecer a sabedoria de suas esposas não era sinal de fraqueza, mas de maturidade. O orgulho masculino que teme o conselho feminino seria visto como a mesma arrogância que quase levou Adão a cair em tentação. E Deus, vendo sua criação permanecer no estado de perfeição original, sorriria com o orgulho de um pai cujos filhos escolheram confiar em seu amor em vez de duvidar de sua bondade. A história termina não com a expulsão do paraíso, mas com a humanidade amadurecendo espiritualmente, enquanto permanece na presença constante de seu Criador, com Eva reconhecida para sempre como a mulher que salvou o mundo através de sua sabedoria, discernimento e amor protetor.